Boa noite, pessoal! Cálculo Zero, aula 3. E hoje a gente vai falar sobre derivadas de polinômios. Antes de falar sobre polinômios, vamos falar sobre uma coisa um pouco mais simples, que são monômios. Para quem não sabe o que são monômios, monômio é algo como, por exemplo, 3x elevado a 4. Alguma coisa desse tipo. Um polinômio é quando você tem 2x ao quadrado mais 5 mais 7x à nona e etc. E o monômio é quando você tem só um item. Então, vamos ver como a gente faz para derivar um monômio. Bom, você tem um valor aqui que está multiplicando o x e um valor que está x elevado a esse valor, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor aqui e vai trazer ele para baixo. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes x. E o que vai ficar aqui? Você vai pegar esse valor menos 1. 4 menos 1, 3. Só isso, muito simples. Vamos ver algum outro exemplo. Um exemplo de um número bem grande, só para vocês verem que não importa o quão grande seja o número, continua sendo tão simples quanto um número pequeno. Você tem 2 vezes x elevado a 200. Isso vai ficar, vamos lá, desce isso aqui vem para cá, 200 vezes 2 vezes x elevado a 200 menos 1, 199. Isso vai ser 200 vezes 2, 400, x elevado a 199. Um último exemplo de monômios, x ao quadrado é um monômio, não é? É como se fosse 1 vezes x elevado a 2. E vocês já sabem qual a derivada de x ao quadrado. Então, vamos ver se isso dá certo mesmo. 1 vezes x elevado a 2. A gente desce x, 2 vezes 1 vezes x, 2 menos 1 fica 1. A derivada de x ao quadrado é, como vocês lembram das últimas aulas, 2x. Olha que bonitinho. Agora vamos aos polinômios. Derivadas de polinômios genéricos. Vamos supor que a gente tem um polinômio um pouquinho grande, x ao quadrado, que vocês gostam, que vocês já conhecem, menos 10x à terceira, mais 50x à quarta, menos 2. Outro exemplo legal de constante, vou explicar agora, que vocês também conhecem. X ao quadrado, desce o 2, 2x, 2 menos 1, 1. Menos 10x à terceira, desce o 3, vai ficar menos 3 vezes 10, x, 3 menos 1, 2. 50x à quarta, desce o 4, mais 4 vezes 50, vezes x, 4 menos 1, 3. E agora o 2. 2 você pode escrever como 2 vezes x elevado a 0, porque x elevado a 0 é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, vamos lá. A gente passa o 0 para cá. Vai ficar menos 0 vezes 2 vezes x elevado a 0 menos 1, fica menos 1. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, esse termo aqui vai embora. Ou seja, a derivada de uma constante é 0.
A gente derivou esse polinômio grandão aqui. Agora vamos colocar um polinômio com uns termos um pouquinho mais feios. Vamos colocar x elevado a 1 sobre 2 mais 5x elevado a menos 2. X elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz quadrada de x, certo? Mas a gente não precisa se preocupar com isso, só se importa com o número que está aqui. Vamos passar ele para baixo, 1 sobre 2x, 1 sobre 2 menos 1 fica menos 1 sobre 2. Vai ficar 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 1 sobre 2. Mais 5x elevado a menos 2. Vamos passar o menos 2 para baixo, menos 2 vezes 5 vezes x, menos 2 menos 1, menos 3. É tão simples quanto os outros, apesar de parecer um pouquinho diferente. Vamos passar agora para um exemplo um pouco mais prático. Esses dias eu estava conversando com o meu tio e ele tem uma loja. Aí a gente estava falando assim de quanto que ele deve colocar no preço dos produtos dele para aumentar o lucro dele. Se ele colocar um preço muito baixo, ele não vai lucrar, porque o lucro em cima de cada produto vai ser baixo. Se ele colocar um preço também muito alto, ele não vai lucrar da mesma forma, porque ninguém vai querer comprar o produto dele. Então, ele me falou que existe uma função que descreve o lucro máximo em função do preço. O lucro em função do preço, desculpa. E a função é essa aí. Aí, eu observei essa função e eu quis calcular qual era o lucro máximo que ele poderia ter. Vocês podem observar nesse gráfico aqui que o máximo é aqui, certo? Nesse máximo, a gente tem a curva assim. Vocês lembram daquelas imagens da derivada como a inclinação da reta tangente? Se a gente sabe que o lucro máximo é nesse ponto aqui, vamos fazer a reta tangente aqui. Essa reta está na horizontal, que significa que a inclinação dela é zero, certo? Então, a gente sabe que a derivada da função, ou seja, a inclinação no ponto do lucro máximo, vai ser zero. Então, vamos derivar a função e dizer que vai dar zero, que a gente vai achar o ponto de lucro máximo, certo? Bom, a gente tem aqui a função menos x ao quadrado mais 100x menos 1.600. Tá certo? Certo. Tá. Menos x ao quadrado. O 2 desce, vai ficar menos 2x elevado a 1. Aqui, mais 100x elevado a 1. O 1 desce, mais 1 vezes 100 vezes x, 1 menos 1, 0. Isso aqui vai ser 1. Menos 1.600 vezes x elevado a 0, vai ficar menos, desce o 0, 0 vezes 1.600 vezes x elevado a menos 1. Isso aqui vai dar 0. Então, a derivada da função ficou menos 2x mais 100. Certo? A gente sabe, então, isso é a derivada para todos os pontos. A gente quer observar a derivada só no ponto do lucro máximo, que é o que importa para a gente. A gente quer lucrar muito. Então, vamos igualar isso aqui a 0. 0 é igual a menos 2x mais 100. Certo? Então, é só resolver essa equação aqui para achar o preço, o x, que representa o preço, em que o meu tio vai ter o maior lucro possível. Vamos resolver a equação aqui, é bem simples. 2x é igual a 100.
Passei esse 2x aqui para o outro lado, né? E agora eu vou dividir os dois lados por 2. X é igual a 50. Esse é o preço ideal que o meu tio deve colocar nos produtos dele, nesse caso aí, para ele ter o melhor lucro possível. É bem simples achar, e isso é uma aplicação muito prática e muito útil da derivada. Agora a gente vai para uma música. At first I was afraid, what could the answer be? It said given this position, find velocity. So I tried to work it out, but I knew that I was wrong. I struggled, I cried, a problem shouldn't take this long. I tried to think, control my nerve. It's evident that speed's tangential to that time position curve. This problem would be mine if I just knew that tangent line, but what to do? Show me a sign. So I thought back to calculus, way back to Newton and to Leibniz and to problems just like this. And just like that, when I had given up all hope, I said nope. There's just one way to find that slope, and so now I will derive, find the derivative of x position with respect to time. It's as easy as can be, just have to take dx dt. I will derive, hey, hey. And then I went ahead to the second part, but as I looked at it I wasn't quite sure how to start. It was asking for the time at which velocity was at a maximum, and I was thinking woe is me, but then I thought, this much I know, I've got to find acceleration, set it equal to 0. Now if I only knew what the function was for a, I guess I'm gonna have to solve for it some way. So I thought back to calculus, way back to Newton and to Leibniz and to problems just like this. And just like that, when I had given up all hope, I said nope. There's just one way to find that slope, and so now I will derive, find the derivative of velocity with respect to time. It's as easy as can be, just have to take dv dt. I will derive. So I thought back to calculus, way back to Newton and to Leibniz and to problems just like this. And just like that, when I had given up all hope, I said nope. There's just one way to find that slope, and so now I will derive, find the derivative of x position with respect to time. It's as easy as can be, just have to take dx dt. I will derive. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da música. E por hoje é só, mas isso não é tudo.